O dia era 21 de março de 2006. E uma mensagem testava a ideia de 4 pessoas. Era coisa simples. Com a ascensão de celular e, mais especificamente, as mensagens de SMS, as conversas começavam a se tornar mais curtas e de troca bem dinâmica. A mensagem dizia: apenas configurando meu Twitter. Mal imaginavam eles que 15 anos depois o Twitter se tornaria uma das redes sociais mais importantes do mundo. Hoje, com quase 400 milhões de usuários, é nele que acontecem as mais relevantes conversas, seja política, cultural, ciência e por aí vai. No topo da lista, o ex-presidente americano Barack Obama, com 130 milhões de seguidores. Para você ter uma noção, isso é quase 10 vezes mais o número de leitores do famoso New York Times tem toda semana. No segundo lugar vem Justin Bieber, quinto lugar vem Cristiano Ronaldo e por fim, no 10º lugar, a gente encontra o YouTube. Do Google, o Twitter não criou só um canal, criou uma nova maneira de conversar. Existe toda uma arte em escrever as mensagens curtinhas e com invenções como o hashtag, que no começo foi criado para estruturar os dados, mas acabou virando jargão. O Twitter criou linguagem e comportamento. E é a soma disso tudo que torna a plataforma um ponto de encontro poderoso para marcas e consumidores. E é exatamente nisso que a gente vai mergulhar hoje aqui na Curva do Sorriso. Nossa convidada hoje é a Daniela Bogoricin, diretora do Twitter Next, um braço da empresa que colabora com grandes nomes como Uber e Netflix em estratégias de comunicação inovadoras. Uma verdadeira mistura entre arte e ciência. A gente vai saber muito disso hoje. Para aqueles que não têm muito tempo, segue o atalho para os blocos de dia que a gente vai discutir. Vamos falar da evolução da publicidade e o impacto do digital nesse modelo. Vamos falar também da diferença entre construir marca, produto e times. Falamos de tendências e também da responsabilidade social que as marcas devem tomar. E, por fim, falamos de liderança, porque a Dani realmente é uma líder incrível. Eu sou o Naco e essa é a Curva do Sorriso. Bem-vinda, Dani! Caramba, que saudade! A gente não se fala, deve ter mais de 10 anos, não sei. E hoje, com essa luz toda aqui, não se repara, mas a conversa cruza um fuso horário de 13 horas, né? Obrigada, Marco. Super obrigada. É engraçado que a gente podia ter se encontrado muito, né, nesse período de 10 anos e acabou que a gente se encontrou, você em São Francisco e eu do outro lado do mundo aqui em Singapura. Mas é bom que a gente vai trocar muita ideia e eu tenho certeza que tem muita coisa em comum nessa trajetória que a gente não se falou, mas eu acho que tem muita coisa em comum do que a gente já tem feito nesse tempo. Acho que hoje vai ser o dia para botar essa conversa toda em dia. E antes de a gente começar, aquele lembrete. Isso aqui é um projeto pessoal, é uma conversa entre 2 amigos e não está ninguém aqui representando Facebook, nem Twitter, enfim. Estamos aqui para trocar muita coisa e tentar ajudar quem esbarrar com esse conteúdo. E antes da conversa, contextualizar aqui essa nossa grande convidada. A Dani está no Twitter tem 8 anos já. Começou no Brasil, hoje está em Singapura como diretora do Twitter Next, liderando um time para Ásia e Pacífico. Mas a Dani tem uma trilha um tanto curiosa. Ela começa, na verdade, na gravadora BMG. Isso antes de toda a revolução digital da indústria fonográfica. Mas ainda assim ela já conectava a ideia de comunidade. Depois partiu para o mercado editorial, de lá deu um mergulho profundo na moda, para por fim cair na publicidade como planner, uma das funções mais centrais da indústria, e a gente vai entender um pouco o que significa isso. A Dani trabalhou para grandes agências, Young & Rubicam, W. McCann, e trabalhou em grandes campanhas para Coca-Cola, para Nestlé. E foi esse sucesso, é claro, que chamou a atenção do Twitter e resolveu trazer o talento para dentro de casa, para justamente mediar como a plataforma podia melhor atender à necessidade de comunicação dessas grandes marcas. Lá ela começou como estrategista, atendendo Natura, Vivo, Unilever e com grandes resultados. O impacto foi tão grande que não deu outra, né? A Dani vira diretora do Twitter Next Brasil. E assim que a empresa resolve alçar voos mais altos na Ásia, resolve trazer a Dani, então, para liderar o time lá. Isso tudo no meio de uma pandemia, né? Em 2020, a Dani entra na prestigiada lista da revista Campaign como
as 40 mentes abaixo dos 40 mudando o marketing na Ásia. Dani, tem muita coisa para descobrir hoje. Então vamos, só para estabelecer a nossa origem aqui, como é que foi esse ingresso no mundo criativo? Meu primeiro estágio, né, foi em gravadora. E nessa época, era na época onde estavam começando a chegar os streamings, né? E aquele mercado fonográfico não entendia o que estava acontecendo, porque a gente conhecia música através de CD, vinil, cassete, mas não existia essa tecnologia com música. E eu lembro que eu entrei, então o meu trabalho com criatividade na gravadora era ajudar o pessoal de merchandising, que era a galera que fazia vitrine. Então, né, não sei qual a idade da galera que assiste, mas, né, você vai naquelas lojas que você comprava os CDs, aí tinha a vitrine, né, você tinha que fazer a vitrine do novo lançamento, a vitrine. E aí eu trabalhava muito com a galera de cenografia e a galera que montava isso. Então, eu desde pesquisava quais os materiais que a gente podia fazer, o que a gente podia trazer de elementos para essa vitrine, o que a gente podia contar, qual a história que estava por trás desse álbum. Depois eu fui para um outro time que era o time de estratégico, né, que eles chamavam, que era o time que fazia tudo para que a gente alavancasse os álbuns. Então, desde best-ofs, então sabe aqueles best-ofs que a gente escutava, tipo, best-of de Rod Stewart, best-of de sei lá, chiclete com banana, tipo, eu fazia de todos, assim. Então, meu trabalho era entrar em contato com os fã-clubes e entender um pouco do que estava por trás daquelas músicas que a gente ia selecionar para o álbum. E eu acho que veio daí esse olhar criativo também, de entender, e até esse olhar empático sobre a criação, né? Que não vem só de mim a ideia, mas que vem do outro também, escutar o outro, né? Ter outras perspectivas. Então, eu fiquei lá um tempo, como eu era estagiária, eu fiquei, acho que 1 ano e meio, eu sou muito ruim com data, e eu lembro da minha última conversa lá, foi quando alguém chegou para mim e falou assim, olha, a gente não tem vaga para você. E é muito louco quando você olha para trás e você pensa o quanto triste eu fiquei naquela época. Eu falei, cara, eu quero muito estar na gravadora, eu quero muito, né, ver essa transformação da gravadora para o lado digital. Mas naquela época, que era 2003, eu nunca imaginaria que eu estaria no Twitter, porque naquela época o Twitter não existia. Então, essa é a coisa mais louca. E de lá eu fui para Celluloid, onde a gente, né, acabou que naquela época eu acabei conhecendo o Naco também. E aí o meu trabalho era ajudar a equipe comercial e ter certeza que a parte conceitual estava também nessa parte comercial. Então, né, quando se vendia espaço na revista Oi, entender que tinha, de alguma forma, ser alinhado com a proposta da revista, desde ajudar também, né, a parte editorial, desde de moda, gastronomia e assim por diante. E nessa época eu fiquei muito próxima, né, até de um amigo nosso, que é o Varela, e fiquei muito próxima da Martinha, que era de moda também, era a galera de moda. E aí, como eu fiquei muito próxima dessa galera, eu achei que eu queria entender um pouco mais desse meu lado de criativo, desse meu lado de botar para fora esses olhares ou esses pensamentos, essas formas que eu enxergava no processo de criação. E foi aí que eu fui estudar moda em Nova York. Então, fui estudar moda na Parsons. E lá tinham 3 módulos. Tinha o conceito, desenho e costura. A costura eu era muito, muito ruim. O desenho eu era ok, assim, eu mandava bem, mas a parte conceitual era onde eu mandava melhor, assim, era, né, pesquisar sobre qual era aquele determinado, aquela coleção, qual era o tecido, qual era o que a gente está buscando, qual era o detalhe que a gente estava buscando. Então, essa parte eu era muito boa. E aí, quando eu acabei meu curso lá, o meu professor falou, olha, se eu fosse você, eu voltaria e trabalharia com agência, porque o mercado de moda ainda é muito embrionário, você não vai conseguir fazer o que você faz, que normalmente a equipe de design, a equipe de ilustração, eles que buscam essa parte de conceito, e não existe isso no Brasil. E aí acabou que eu voltei, tentei algumas marcas, não consegui nada que eu quisesse realmente explorar, e acabei indo para São Paulo. Aí eu fui trabalhar numa agência super pequenininha,
que hoje eu acho que nem deve ser tão pequena assim, que fazia Hering, fazia Faust-Hatten, fazia Alexander Tchaikovsky, e eu entrei como planejamento. E foi aí que entrou a minha vida para a propaganda. Porque era o meu trabalho era entender exatamente quais eram os conceitos, como é que a gente ia poder explorar essas coleções dentro de uma comunicação que fizesse sentido para as pessoas. Bem, vamos lá. Você começou a falar de digital, começou a falar da dinâmica entre técnica e conceito. Acho que tem muita coisa para desdobrar aí, mas antes da gente chegar lá, você começou a falar dessa sua transição para a publicidade, né? Ainda pelo gancho da moda. Mas você logo vai para Santa Clara, que é um lugar atendendo grandes marcas, né? Teve um grande salto aí. Como é que foi essa coisa? A Santa Clara era uma agência média na época, e aí, né, foi muito engraçado, porque eu saí de uma conversa de moda, que eu já estava nessa conversa de moda há muito tempo, para ir trabalhar na Santa Clara para fazer um projeto de credit card, sabe? Então eu falava, cara, o que eu estou fazendo? Tipo, o que eu estou fazendo na minha vida? Né? Eu saí da moda para trabalhar com Alicorp, Neusaldina, Guaranaquat, né? Não fazia o menor sentido. E aí depois que eu descobri que não era sobre os skills que eu tenho, né? Não é sobre o que eu... Mas era o meu olhar e o que eu, né, acumulei todos esses anos para eu poder contribuir para essas marcas, assim. E aí foi isso. Aí eu saí de Santa Clara, fui para... Nossa, muito ruim. Saí da Santa Clara, fui para Yang, e da Yang eu fui para Macan, e na Macan eu cuidava de Nestlé. E eu acho que foi uma grande escola para mim, porque Nestlé é uma marca global, é uma marca mundial, né? E acabava que as marcas que eu né, trabalhava era Ninho, Nescau, que eram marcas da minha infância, assim. Então era muito entender o que estava por trás daquelas marcas, qual era o sentimento por trás daquilo, qual era a história que Ninho estava contando, né? Qual era a história contemporânea que Ninho queria contar, ou que Nescau queria contar. Então foi muito, muito, muito bacana. A contribuição desse seu olhar é através da sua função como planejadora. O que é planejar uma marca? Eu sempre gosto de trazer uma analogia, e eu até faço essa analogia para o meu time hoje, né? A gente tem os puzzles e os mysteries, né? O puzzle nada mais é do que você tem vários pedacinhos, você junta todos os pedacinhos juntos e aí você consegue montar esse quebra-cabeça, né? O puzzle, ele é isso. E aí tem quebra-cabeça de 1.000 peças, tem quebra-cabeça de 10, tem quebra-cabeça de 5.000. Então, o seu objetivo é montar, não necessariamente eu vou usar todas as informações que eu tenho disponível. Eu vou usar uma parte dessa informação e dessa informação eu vou achar a solução que eu quero, para chegar daquele momento onde as pessoas vão se relacionar, vão olhar e vão ter essa conexão, para então, através dessa conexão, construir uma ideia. E aí, cara, acaba que o planejador ele pode ser tudo, né? Ele pode ser, assim, eu adoro brincar, eu já tive planejador que já trabalhou comigo que é advogado, eu já tive planejador que trabalhou comigo engenheiro, eu já tive planejador que trabalhou comigo que veio de agência, mas eu também não tinha vindo de agência e acabei vindo no planejador. Então, acaba que o planejador, ele tem um perfil quase, né, bem volátil, assim, ele é bem flexível, porque depende muito de como você enxerga uma situação. Então, acho que é isso que é o mais bacana do planejamento, assim, ele faz uma escolha. Por isso que a gente fala que o planejador ele é estratégico, porque estratégia nada mais é do que você escolher A ou B. Então, ele escolhe A diante de todas aquelas informações que ele tem. Tem alguns planejadores que vai escolher H, tem alguns planejadores que vai escolher C. E não necessariamente é ruim ou bom, mas é a forma como cada planejador pensa. Então, eu acho que o bacana de ser um planejador, né, o bonito de ser um planejador, é que você precisa ter opinião, você tem que ter um ponto de vista, para que você possa carregar aquele insight para a criação e eu possa, junto com a criação, criar. Realmente, eu acho que estratégia é uma das palavras mais abusadas, né, não só no nosso meio, mas, enfim, qualquer meio de negócio é tudo estratégia. E é legal ouvir definições simples, assim, né? Dessa jornada, você tem algum filho preferido ou vai ficar sem graça de responder? Meu filho preferido não, mas eu acho que tem algumas bem legais, assim. Eu acho que tem uma de Ninho que era para mãe, então era Ninho 1 ano, e aí era para mães, e a gente chegou num insight muito legal, que era você é mais forte do que você imagina, né? Porque normalmente as mães, e aí você que é pai entende disso,
Então, a mãe, no primeiro ano, é um desespero, não sabe, né, como fazer, e aí, quando a criança faz um ano, é como se fosse um grande marco, e a gente fez essa campanha da Nestlé, que é Você é mais forte do que você imagina, e o quanto o Ninho deu esse suporte nesse processo. Então, essa é uma campanha que eu gosto bastante. É interessante, Dani, pensar aqui na sua carreira, e eu estou tentando mapear aqui a linha de tempo. A publicidade era muito ancorada na criatividade, né? No criativo. E eu acho que talvez sim, por essas plataformas digitais, onde tudo se mede, tudo é fácil de entender ação e reação, começou a moldar um pouco um novo ritmo para a publicidade, né? Uma coisa mais resultados, um pouco mais eficiente, eu não sei se essa é a palavra. Como é que você vê essa tensão entre a criatividade e o resultado? Por muito tempo, era uma ideia por uma ideia. Então, uma ideia era muito boa e, por isso, ela fazia muito sentido. Eu acho que foi o grande boom quando eu estava trabalhando em agência, que é entender que né, a agência é um consultor de marca, a agência é um consultor de negócio. Então, não necessariamente uma ideia para uma ideia, ela vai parar ali, mas ela vai ser um grande gatilho para que você venda mais, para que você introduza um produto, para que você cria novas audiências, novas pessoas para usar ou querer o seu produto. Então, tudo está atrelado a algum objetivo de negócio. E eu acho que essa foi a grande virada. Por que a gente está trazendo essa ideia? Eu acho que é isso. Eu acho que foi um baque muito grande, porque não era só de propaganda engraçada, bonita, né, visualmente bonita ou mensagem bonita. A gente sempre brinca, né, que os manifestos que a gente vê hoje, eles são manifestos de criativos para criativos, né? Mas o que de fato muda, né? O que de fato aonde está aquele gatilho para as pessoas falarem, putz, vou comprar essa marca, ou putz, que legal isso, pô, essa marca pensa como eu, ou até mesmo de negócio. Então, eu acho que foi essa grande virada que aconteceu lá atrás, lá em 2000 bolinhas. Com isso, acho que é natural pularmos agora para esse seu mais recente capítulo de carreira, que é o Twitter, né? Você sai, então, de dentro da agência para dentro do Twitter, atendendo agências, atendendo marcas e, na verdade, ajudando a criar o meio de comunicação em si, né? Como é que isso aconteceu? Foi planejado ou foi assim, meio de sopetão? Estava lá na Macan, feliz da vida, tinha um time maravilhoso, não posso reclamar, estava com uma líder, a minha chefe na época era a Débora Nito, que hoje está no Facebook, então amo ela de paixão. E aí o Pedro Porto, que é hoje o diretor de Twitter Next Latam, que centro em Miami, me ligou, naquela época ele era o head de Brand Strategy, na época, no Brasil, me ligou e falou, cara, eu tô com uma vaga, você quer? Eu falei, putz, Pedro, não quero, tô bem aqui, não sei o quê, sabe? Tipo, pô, tô bem e tal. E aí, cara, ele desenhou uma coisa muito simples para mim num papel. Ele botou um arroba, ele escreveu ponte e botou uma hashtag. Ele falou, cara, o nosso trabalho é ser a ponte entre as pessoas e os assuntos que interessam. Eu falei, cara, tô dentro. Tipo, tô dentro. Fechado. Tô dentro. Aonde eu Cadê o assino? contrato? Cadê meu... E tirando esse pitch aí maravilhoso, que outras expectativas você tinha dessa transição? Vou te falar, Nato, assim, eu nunca fui aquela pessoa que era vou trabalhar no mercado de tecnologia, quero trabalhar no Facebook, quero trabalhar no Twitter, quero trabalhar no Instagram, assim, nunca tive isso, assim. Essa experiência do Twitter, ela foi muito boa porque eu acho que eu não cheguei com tanta expectativa, que eu acho que é diferente de muita gente hoje, do tamanho do Facebook, do tamanho do Twitter, do tamanho do Pinterest, do tamanho do LinkedIn. As pessoas, quando começam, essa curva de aprendizado, normalmente ela é muito longa, e aí vira uma frustração enorme para quem entra, né? Tipo, porque elas querem provar que elas são muito boas, mas é muito diferente você se adaptar à cultura. Então, para mim, eu não tinha criado essa expectativa nenhuma. Então, foi engraçado, porque eu sou o número 19 do Twitter Brasil. Então, quer dizer que quando eu entrei, só tinham 19 pessoas no Twitter Brasil. A operação tinha acabado de começar. Então, eu saí de uma Macan, onde eu tinha um time gigante reportando para mim, eu era diretora de planejamento, eu tinha um time gigante reportando para mim,
para ir para um Twitter que era pequeno, num coworking. Eu lembro que era eu e o Pedro só, não tinha ninguém reportando para mim, né? Eu reportava para o Pedro, era só nós dois. A gente fazia brainstorm, não tinha post-it, a gente ia correr para comprar post-it para botar nos lugares. Então, assim, foi uma experiência totalmente sem vaidade. Eu acho que daí que é a beleza, né, da onde eu comecei, assim, eu não comecei atrás de um cargo, eu não comecei atrás de um nome, eu não fui atrás de ter o stamp, né, do Twitter no meu currículo, eu fui atrás porque eu achei que valia a pena, porque eu achava que ia ser bacana começar uma operação do zero. Eu lembro eu entrando no coworking e falei, caceta, era só isso, né, tinha meia dúzia de vendas, uma pessoa de jurídico, um cara de RH, o presidente, eu e o Pedro, e vambora. Eu falei, tá bom, vambora, sabe? Então, eu acho que a beleza do Twitter, quando eu entrei, era essa, assim, era tudo muito scrappy, era tudo muito, era tudo muito feito do it yourself, assim. A gente foi moldando a operação da forma como a gente queria moldar, assim. E especificamente o trabalho em si, qual foi a grande mudança para você? Então, quando a gente está em agência, o nosso trabalho, e aí como planejador, o meu trabalho eu tinha algumas marcas e eu tinha um monte de plataforma para pensar qual era o papel da marca nessas plataformas, né? Então, eu tinha, sei lá, eu tinha 6 marcas e eu tinha inúmeras plataformas, desde TV, de todas as plataformas de digital, rádio, cinema e tal. No Twitter, o meu trabalho eu tenho milhares de marcas e uma plataforma. Então, muda totalmente o meu trabalho, porque eu deixo de ser uma pessoa que vou dizer qual é a ideia para uma consultora de ideia. Então, eu trabalhava junto com as agências, com o time de criação, planejamento de mídia, para dizer, a melhor forma de fazer o que você quer fazer é assim, com esse produto, com essa estratégia, porque o Twitter é isso, é diferente das outras plataformas. Então, o meu trabalho era muito mais de consultora do que de criação. Obviamente, tinham milhares de momentos, e a gente pode até começar a conversar sobre isso, que dava vontade de pegar e fazer, porque, né, você falava, gente, é assim, mas não era o meu papel, e até hoje não é. Meu papel não é criar, meu papel é ajudar a criação a criar o melhor projeto, fazer com que a criação entenda que o papel do Twitter para aquele projeto que eles estão criando é esse. Então, foi difícil essa mudança, assim, de perspectiva. Caramba, que loucura, hein, Dani? Você é funcionário número 19 no Twitter Brasil e agora aí na Singapura liderando um mega time, Índia, China. E é uma transição muito legal, né? É um caminho entre ser um contribuidor individual para ser um gestor. Me conta um pouco dessa história. Eu já fui uma estrategista, eu comecei no Twitter como estrategista, hoje eu sou a diretora de APEC, né, da Ásia. Então, se eu estava brincando hoje com o head da Índia, porque ele estava falando, a gente está com esse projeto, mas a gente está com muita coisa. Eu falei, cara, quer me mandar? Eu posso fazer. Ele falou, não, Dani, que isso? Eu falei, cara, eu já fiz. Eu devo estar enferrujado e vocês devem fazer melhor que eu. Mas eu já botei a mão na massa, eu sei como é que faz. Eu acho que esse é o grande passo de um gestor, né? Você tem que dar a visão sobre o que o seu time tem que fazer, né? Você é o why, o seu time ele é o what, e aí o time mais júnior é o how, mas saber entender que, né, na hora que você tá com aquela vontadezinha de pegar e fazer, não é o seu papel é dar a visão, o seu papel é falar, cara, é por aqui, e eles vão adaptar o como em cima da sua visão, mas é muito difícil. Eu adorei essa sua colocação sobre o gestor que vem do fazer. É uma coisa que passa muito pela minha cabeça ultimamente e eu tenho conversado muito sobre isso, porque, né, o que mais tem é cursos de liderança. A pessoa acha que vai cair de paraquedas como um líder, né? É um conceito ainda muito confuso para as pessoas. Fala um pouco mais do que você quer dizer com isso. Você só vai entender como né, desenvolver essa visão se você, de fato, saber como você vai aplicar ela, né? E eu acho que isso que é o grande diferencial desses gestores que vêm do chão de fábrica, né? Que a gente soube fazer. Então, não é que a gente cresce sabendo o que pode e o que não pode. E é claro que a gente aprende. Eu posso te dizer, Naco, assim, o quanto eu aprendo
com todo mundo do meu time, assim, tem coisas que eu falo, cara, assim, se você olhar para um deck que eu fiz há, sei lá, 10 anos atrás, um deck que eles fazem hoje, assim, eles são muito melhores que eu, e isso que é o bonito da história, sabe? Mas eu sei avaliar o que é um deck bom, eu sei avaliar o que é uma estratégia boa, porque eu vim dali também, e eu sei as dores também, eu sei o quanto é difícil, então acho que essa é a grande... Isso que é muito bacana, assim, quando você vê que você cresce e você vê que outras pessoas também estão crescendo junto e que seu time está crescendo junto, e não vem uma pessoa que senta e fala, é por aqui, que você fala, cara, você nem entende muito bem. Pois é, ainda nessa praia de confusões que eu vejo, existe um embate meio que filosófico entre o que é mais importante para o negócio, uma marca ou o produto, o que vem primeiro, né? E você construiu muitas marcas em agência e agora está construindo um produto. Você já ajuda marcas, mas enfim, você faz parte da construção do produto Twitter. E como é que você vê essa diferença entre construir uma marca e construir um produto? Porque eu acho que no começo você sempre liga o produto ao short term a marca ao long term. E eu acho que o que eu aprendi no Twitter é que o produto ele também é long term. Isso quer dizer que a gente vai testar, a gente vai errar, a gente vai modificar, a gente vai tentar com uma audiência, a gente vai tentar com outro tipo de pessoas, a gente vai tentar com outro tipo de pessoas e a gente vai vai aprimorando esse produto. E a construção da marca, ela acaba sendo o alicerce para que aquele produto faça sentido. Então, eu acho que não tem, não sei se eu consigo chegar a uma diferença, mas acho que quando eu entrei, eu tinha esse estigma de dizer que o produto, né, o olhar do produto, ele era curto prazo e que o da marca era longo. Hoje eu entendo que o do produto ele é tão longo quanto o da marca. Eu entendo que, né, assim, e aí falando um pouco do que o meu time faz, eu tenho dentro do meu time engenheiros que, né, a gente pensa em ideias e a gente chega para eles e fala assim, dá para fazer? E eles falam, cara, deixa comigo, eu vou falar com parceiros para a gente botar isso de pé. E aí eu tenho que entender do produto, eu tenho que entender por que o Twitter está, né, abrindo essas APIs, o que tem por trás dessas APIs, quais são as possibilidades que a gente pode fazer para a API. Era uma conversa que eu não tinha na construção de marca, mas que ela é importante para eu entender para onde a marca quer construir. Eu acho que a diferença hoje, Naco, é que antes a gente sempre olhava muito para o output, a gente sempre olhava para a execução final. E eu acho que o produto me ajudou a entender que o processo ele é tão importante quanto a execução, sabe? Eu acho que essa foi um dos maiores ensinamentos que eu tive trabalhando no Twitter. Olha, eu imagino que tem muita gente aqui vendo esse vídeo que está na publicidade e está assim, eu quero fazer tudo isso que a Dani fez. Você tem alguma dica aí para alguém buscando uma transição parecida com a sua? Tem muita gente que me procura, Naco, para perguntar, cara, como é que eu faço para sair de agência e ir para o Twitter? Eu recebo isso, né, desde as pessoas aqui de Singapura, da Índia, galera em Hong Kong, até do Brasil, assim. Eu recebo muita gente que me manda essa mensagem. Eu acho que são 3 coisas. Eu acho que, primeiro, não se apegue à nomenclatura. Eu acho que a gente está muito em agência, a gente fala, eu sou o diretor de arte, eu sou o redator, eu sou o planejador, eu sou a pessoa de mídia. Não necessariamente existem essas funções e não necessariamente você vai ter essa função dentro da plataforma ou que seja a empresa. Então, essa nomenclatura, né, até mesmo de hierárquica, ela precisa ser esquecida para que você foque, então, no que é qual é a sua habilidade, qual é o seu skill, o que você é bom. E aí você consegue enxergar. Então, isso é uma outra coisa. A segunda coisa é o que eu quero fazer dentro desse ecossistema de comunicação. E aí eu acho que, para mim, eu posso falar pessoalmente, eu acho que a gente, por muitos anos, a gente olha para a comunicação, olhando só para a comunicação e esquecendo do social. Porque no final do dia, todo mundo aqui, a gente fez na faculdade de comunicação social. Então, aonde está o social? Isso que para mim pegou. Né? Eu trabalhava em agência e falava, cara, eu quero focar no social também, não quero trabalhar só na comunicação. Então, aonde que pega para você? Aonde que é importante para você? E eu acho que a terceira coisa é identificar o que te motiva. Eu sempre brinco, né, com as pessoas que trabalham comigo, que assim, eu tenho pessoas que trabalham comigo que sentam, sei lá,
sentam na Tailândia e que tem uma visão de mundo totalmente diferente de uma pessoa que senta no Brasil. Eu tenho pessoas que sentam na China que tem uma visão de mundo totalmente diferente dos Estados Unidos. E aí eu pergunto, cara, o que te motiva? Se te motiva a trabalhar com entretenimento, então, cara, foca no entretenimento. Se te motiva a trabalhar nesse lado social, foca no social. Eu acho que quando várias pessoas vêm falar comigo que estão em agência e querem ir para esse mercado de tecnologia, eles sempre pensam que qual é a vaga que tem para mim, assim. E aí eu lembro uma vez que, só para finalizar, eu lembro uma vez que eu estava, né, conversando com uma repórter do Meio Mensagem do Brasil, e ela perguntou assim, o que um planejador faz no Twitter? E aí eu falei para ele, cara, depende. Eu trabalho no Twitter Next, que é o braço criativo de vendas do Twitter. Eu conheço uma menina que era planejadora da Lowe e ela trabalha na parte de dados. Então, não necessariamente você vai sair de um lugar e ir para outro lugar que seja parecido, mas qual é a sua habilidade? O que você pode fazer para contribuir para aquela operação? Então, eu acho que essa é a grande pergunta. Assim, qual é a sua habilidade? O que você quer? E qual é o viés? E qual é que você quer olhar para que você consiga evoluir dentro dessas escolhas? Bem, mudando agora de dica de carreira para dica de estratégia de marca. Para os gerentes de marca que vão esbarrar por esse vídeo aqui. Vamos imaginar que amanhã eu estou começando minha marca. Vou começar minha estratégia ali do zero. Eu sei que não tem fórmula, mas dá uma dica aí do caminho das pedras. Onde é que eu devo começar? Cara, eu vou te falar, Naco, eu não sou gênia e eu não acho que isso é uma fórmula. Mas se eu puder dar sei lá, uma sugestão, acho que a primeira coisa é entender o ecossistema que você está trabalhando em termos das plataformas de comunicação. Então, acho que tem muita gente que fala, e eu lembro disso, assim, você receber um plano de mídia, ou você receber um plano de estratégia de marca, e você botar o digital, como se fosse uma mesma coisa. Ou quando até você vê, né, influenciadores falando, eu trabalho com internet. Cara, isso para mim me mata, porque a internet ela é inúmeros possibilidades, né? Tem inúmeras possibilidades. Então, para mim, eu acho que a primeira coisa é entender assim, qual é o ecossistema que eu quero trabalhar. Então, se o Twitter é uma plataforma de notícias, o que as pessoas estão falando daquela indústria que eu trabalho e que pode me ajudar a construir essa marca? Não necessariamente o que eu vou falar no Instagram, que é uma marca, que é uma plataforma visual, eu vou fazer no Twitter, porque eu não estou chamando as pessoas para uma conversa no Twitter através do que eu estou fazendo no Instagram. A mesma coisa no Facebook, ela é uma plataforma de comunidade, né? E aí você monta a sua comunidade do Facebook, você tem o alcance do Facebook, que provavelmente você não tem no Twitter, mas no Twitter você vai ter esse olhar de conversa, esse focus group que você provavelmente não vai ter num lugar onde todo mundo pensa parecido. Então, eu acho que, né, e aí televisão, e aí rádio, e aí a gente vai expandindo, mas eu acho que é entender exatamente assim, qual é o propósito da sua marca, para que a sua marca ela existe para quem e como. Por exemplo, existe uma plataforma que eu acho incrível e que você provavelmente conhece, que é o Reddit, que eu acho que poucas marcas usam, que eu acho que tem ali umas conversas muito interessantes para você entender o que está acontecendo naquela indústria que você está trabalhando, ou nas conversas por trás, se você está trabalhando com entretenimento, o que está acontecendo no mundo da música, o que está acontecendo na música da televisão, ou enfim, do streaming, e que não é usada, porque não se sabe usar. É muito legal você ter falado do Reddit, eu acho realmente fascinante, muita coisa acontecendo ali, né? Teve todo o lance do GameStop. Outra plataforma que também está surgindo forte, quer dizer, já está forte, é o Discord, onde pessoas realmente conseguem se juntar para fazer grandes movimentos. Eu tenho visto muito isso no lance do cripto, né, e NFT. E falando assim de maneira mais macro, alguma onda que você está sentindo que vale surfar? Cara, eu acho que, e aí o Facebook tem falado muito sobre isso, né? O Zuckerberg tem falado sobre muito, que é o Metaverse, que eu acho que é uma possibilidade muito bacana de você se transportar para um outro lugar e daquele lugar criar novas experiências. Eu acho que isso é uma tendência muito bacana que você vê já acontecendo. Então, né, você vê até campanhas de Cannes, né, que ganhou Cannes esse ano, que a gente vê, por exemplo, o Wendy's hijacking, infiltrando nos gamings, né, e se colocando dentro
dos jogos, você vê NFT, você vê tanto que isso cria, né, conversas e formas de você se conectar com coisas como se fosse um grande museu do digital. Então, eu acho que esse lado do digital, desse mundo paralelo que né, a gente já viveu isso em outras formas, em outros momentos da vida, mas eu acho que agora ele vem com muito mais força, até mesmo por causa da pandemia. Eu acho que a gente começou a entender que dá para viver dentro de um universo que a gente mesmo cria. Assim. Então, eu acho que esse é uma tendência que eu super apostaria. E uma outra coisa que eu super apostaria é que o mercado de entretenimento, que eu acho que é uma coisa que eu tenho aprendido muito aqui do lado, né, desse lado do mundo, que é o quanto o entretenimento desse lado do mundo ele é gigante. O entretenimento está ligado a investimento. A gente sabe o quanto a China tem um investimento gigante, né, quanto a economia da China vem crescendo para caramba. Então, os investimentos que a China faz em entretenimento são alucinantes, assim. E aí vem outro irmão da China, que é a Coreia, né? E aí você né, o K-culture, que a gente chama, que é desde o K-pop, que né, todo mundo conhece, até as novelas coreanas que a gente vê por aí, até filmes e séries no Netflix, agora lançando globalmente de estúdios coreanos. Então, eu acho que tem uma pegada aí, o Parasita ganhando força, né? A gente viu Minari ganhando força ano passado, também é um filme incrível. E aí, para mim, é isso. Eu acho que tem um lado de entretenimento e não acho que o Hollywood vai perder esse tamanho que ele tem, porque sempre vai ser gigante, mas eu acho que vai começar a surgir coisas muito bacanas desse lado do mundo de entretenimento que a gente ainda, provavelmente o Ocidente ainda não percebeu, mas que vai vir com muita força. Voltando agora do mundo para a Dani, eu queria falar um pouco do seu trabalho e mais especificamente de um dos temas que eu tenho visto meio presente, que é a responsabilidade social. Eu vi que não sei se foi 2020, que você trabalhou com o Uber numa campanha chamada, era #WithinHerReach, e que falava sobre o avanço econômico da mulher na Índia, né, e a mobilidade sendo um dos grandes fatores necessários para isso. Fala um pouco para a gente desse papel social que a marca pode tomar ou até mesmo deve tomar. Sabe, é curioso você trazer esse tema, porque quando eu estava no Brasil, esse era um tema que tanto eu quanto o meu time a gente abraçou com muita força, porque a gente acreditava, eu ainda acredito, que as marcas elas têm um papel fundamental para criar essas ilhas de segurança para as pessoas. Muitas vezes as pessoas elas não têm voz, ou muitas vezes elas não têm espaço. Voz elas têm, elas não têm espaço para falar sobre coisas que elas acreditam. E é muito importante que as marcas elas usam seus espaços para puxar essas cadeiras para as pessoas fazerem isso, né? Desde racismo até LGBTQ+, até gênero, até sistema, né, opressor, né, de social. Então, né, eu sempre acreditei nisso, eu sempre acreditei que as marcas elas têm esse papel. Porque eu trabalhava no mercado ocidental e porque eu morava no Brasil e eu acreditava que isso fazia sentido. Quando eu vim para cá, foi um grande baque na minha vida, olhando nessa lente. Porque nem toda marca ou nem todo país abraça esse tipo de iniciativa. Né? Eu trabalho com a China. Você não levanta uma bandeira, né, na China, até porque se você levantar uma bandeira, você está indo contra o governo, e aí é uma outra conversa. Né? A gente está falando sobre uma Tailândia que é monarquia, a gente está falando sobre uma Myanmar que teve golpe, a gente está falando sobre uma questão religiosa e política na Índia que envolve castas, que é muito delicado. Então, por mais que né, a questão cultural, social no Brasil ela está muito enraizada, aqui também está, e tem tantas outras questões. Assim. Então, eu acho que eu vim de um lugar onde eu acredito muito nisso, para vir para cá e me adaptar para isso. Assim. Então, eu acho que, para a sua pergunta, né, as marcas elas têm um papel fundamental para que elas abram espaços, para elas comecem as conversas. Acho que, especialmente no Brasil, né, com tudo que está acontecendo no Brasil em relação à vacina, eu acho que é fundamental as marcas
incentivarem e dar informação, porque se a partir do momento que o governo não dá essa informação, é importante que as marcas elas façam esse papel, utilidade pública. E aí o Within Your Reach, cara, foi um projeto muito bacana que a gente fez com o time da Índia, assim, na verdade, é uma conversa que a gente começou a ter na Índia, entendendo que muitas mulheres não aceitam empregos na Índia se são muito longe das suas casas, né? Porque elas têm vários outros papéis, né? Elas têm que cuidar da casa, elas precisam cuidar dos filhos, elas precisam fazer um monte de coisa. Então, elas acabam não aceitando empregos que poderiam estar deslanchando as suas carreiras porque não são perto. E aí a gente conversou com o Uber e a gente falou, cara, existe uma oportunidade da Uber falar sobre isso. Porque no final do dia a Uber vai fazer essa conexão, a Uber vai estar ajudando essas mulheres a crescer, a crescer nas suas carreiras, a levar de uma forma segura. E eles falaram, putz, vamos fazer essa conversa no mês das mulheres, que foi em março de 2019, a gente começou, e agora em 2020 a gente continuou falando sobre emprego, como né, esse deslocamento da mulher gera mais empregos, que são coisas que as pessoas os homens, principalmente na Índia, não chegam a pensar, e nem outras mulheres de outros lugares do mundo chegam a pensar. Um outro trabalho que a gente fez, e que a gente está fazendo agora, a gente se junta com ONGs, e aí a gente se juntou com uma ONG aqui de mental health, e a gente está montando um programa onde estudantes aqui em Southeast Asia, então é Singapura, Tailândia, Indonésia, Malásia, Filipinas, onde estudantes desses lugares vão montar projetos sobre mental health, e a gente vai avaliar, analisar, e os melhores projetos a gente vai colocar para funcionar, a gente vai colocar para rodar no Twitter, porque a gente acredita que existe uma conversa sobre mental health que precisa ser falada e que não está sendo conversada e não tem nenhuma marca, de fato, abraçando isso aqui. Então, a gente vai, né, endossar esses estudantes a falar sobre isso, trazendo iniciativas bacanas. Então, para mim, é muito importante, assim. E você falou lá atrás da campanha das mães pro Ninho, né? E agora com o Uber trabalhando ainda dimensões ainda mais impactantes, como a evolução profissional da mulher. E assim, Dani, eu acho que você não é só uma grande líder mulher e inspiradora, mas você está, sim, usando a sua posição para elevar esse tema, né? Então, só queria fazer uma pausa, de repente, e até para falar que, como na sua campanha, você é muito mais forte do que imagina, provavelmente. Eu sou mais forte do que imagina, mas eu tenho que me lembrar todos os dias. Eu acho que todas as mulheres também precisam. Eu não acho que eu acordo todo dia e falo, ai, ótimo, eu sou uma gênia. Não acho. Eu acho que tem dias que eu tenho síndrome do impostor, eu acho que tem dias que eu não sou ouvida, eu tenho certeza que tem dias que eu não sou ouvida, eu tenho certeza que tem dias que são dias ruins, são dias onde as pessoas me julgam, né, a aparência, até mesmo a forma como eu falo e a minha informalidade. E eu acho que a mulher, ela passou, a gente carrega muita história, e aí acaba que essa história ela influencia no que a gente, no nosso dia a dia. Então, acho que acaba que esse você é mais forte do que você imagina, ela não é só para as mães, mas ela é para toda mulher, independente da carreira, independente do que faz. A gente é muito forte, cara, e a gente tem que acreditar nisso. Tá aí mais um atributo dessa grande líder. Pelo menos uma líder que eu teria uma grande admiração de seguir, que é a vulnerabilidade. E com essa sensibilidade de identificar esses obstáculos, como é que você começa a criar ferramentas para enfim, vencê-los? Porque a referência sempre foi masculina, né? A referência da liderança ela sempre foi masculina, a referência do direto sempre foi masculina, tudo sempre foi muito masculino. E aí, quando você vê uma mulher que ela é direta, uma mulher que ela é mais, né, incisiva, ela acaba sendo mais agressiva. Tem uma coisa muito bacana, que tem o Explain, do ponto de exclamação. O Explain é uma série no Netflix, e tem uma do ponto de exclamação. E eu nunca percebi isso, mas o quanto ponto de exclamação eu botava nas minhas apresentações, porque era uma forma de eu parecer mais simpática, ou para eu parecer mais
né, para não parecer tão direta ou agressiva, ou seca. E eu falei, cara, que besteira, porque, né, e aí eu sempre brinco assim, eu faço um e-mail, eu tenho que editar tudo para tirar meus pontos de exclamação, porque, né, ou os smiley faces que às vezes eu ponho, sabe, que eu falo, gente, por que eu tô botando tanto smiley face? Não preciso disso, não preciso ser fofa, dá para ser direta, sabe? E é difícil, cara, a gente carrega muita história, muita história, muita história. Olha, Dani, não. Eu sou o rei do smiley face e do interrogação, a gente vai fazer competição para Cara, saber eu quem ponho ganha muito aí. smiley face para interação, muito, mas muito. De repente, até esse lance, né? Dois expatriados, dois latinos tentando bater cabeça e vencendo na Gringolândia, não sei. Deve ser, Naco, com certeza. Bem, para fechar, eu queria saber um pouquinho dessa sua experiência do Oriente. A gente até falou um pouquinho isso antes da entrevista e você já falou de algumas coisas que te surpreenderam. Aliás, eu li que você está mentorando executivos chineses, né? Como é que está acontecendo isso tudo? Naco, vou te falar que foi bem difícil no começo, assim, eu vou abrir para você e para as pessoas que vão assistir esse conteúdo. Eu acho que quando eu vim para cá, eu não tinha noção do quanto a gente não consome e não busca consumir informação e conhecimento do mundo Oriente. Assim. Isso, para mim, foi a coisa mais chocante, porque, né, falando um pouco do que eu faço no Twitter, a gente é um time onde a gente entende o que as pessoas estão falando e a gente ajuda as marcas a entrarem nessas conversas. E aí, né, se você está lançando um produto, você não vai colocar o produto na timeline do Twitter. A gente vai ajudar essa marca a entrar nessa conversa de uma forma natural, para que não seja agressivo para as pessoas que estão usando o Twitter. E eu achava que eu ia chegar aqui e falando, tá, beleza, todo o trabalho que eu fiz, né, no Brasil, eu vou acabar trazendo para cá e ajudando os meus times daqui. E aí eu comecei a perceber quanto o brasileiro ele é subserviente dos Estados Unidos e da Europa, e quanto a gente não sabe nada da Ásia. E não é por falta de acesso, é por falta de querer, sabe? E aí eu comecei a perceber que eu não entendia, eu conhecia pouco da política dos países, eu conhecia pouco da cultura dos países, eu conhecia pouco das questões sociais. E aí foi bem difícil para mim no começo, assim, muito, muito difícil, porque eu tive que, né, entender que eu não vai ser um copy-paste do que eu fazia no Brasil, mas que, de fato, entender que cada mercado ele é totalmente diferente. Então, isso, para mim, acho que foi o meu primeiro ensinamento, assim, foi a primeira coisa que eu entendi. Eu acho que a segunda coisa que eu entendi, aí tem coisas muito divertidas, engraçadas e loucas, assim. No Ocidente, quando a gente fala e outro fala, e a gente fala, outro fala. E tem uma coisa da comunicação direta. A gente atropela, a gente fala. Aqui eu trabalho com muitos chineses, né? E eles têm uma pausa antes de você falar. Então, eu falo, tem uma pausa, e outra pessoa fala. E é uma pausa de um respeito, mas de você pensar no que a pessoa de fato falou. E não falar por cima dela, porque enquanto a pessoa está falando, você está pensando. E aí essa pausa é para que você tenha um respiro para entender se aquilo que você está pensando enquanto a pessoa está se comunicando faz sentido para você continuar. E a gente, carioca também, né, fala um em cima do outro. E para mim foi muito difícil entender que esse tipo de comunicação ele é assim que funciona por aqui, né? Então, eu acho que, por último, tem uma coisa de você é um ocidental no mundo oriental. Então, por mais que você vive aqui anos, por mais que você esteja aqui anos, você não tem as mesmas raízes dessas pessoas. Você não vai entender, né, o que é. Então, você tem que ser muito humilde para perguntar, tem que ser muito humilde para entender como é que as coisas funcionam. Um dos desafios que eu tive aqui assim, a hierarquia para eles é muito importante. Então, eu fazia uma pergunta para eles, né, para o meu time, e o meu time respondia, eu falava, isso vai funcionar? Eles respondiam, vai, e acabava não funcionando. Eu perguntava, vocês sabiam que não vai funcionar? Eles falavam, putz, a gente sabia. Eu falei, mas por que vocês me falaram? Eles falaram, porque você é a chefe, e a chefe sabe o que faz. Então, a hierarquia é muito importante. Então, numa reunião, eles só vão falar quando eu acabar de falar.
E para a forma de gestão que eu tinha no Brasil, isso é muito louco, porque eu sempre fui muito da galera, de conversar e falar, pô, o que você acha? E aí saber também entender e ser empático com esse tipo de processo é muito louco. E aí, o que você falou, né, que eu estou ajudando os executivos chineses. O Twitter é banido na China, né? Então quando a gente vai falar sobre Twitter para os executivos chineses, eles não sabem o que é Twitter. Eles não sabem como uma marca chinesa vai falar com, né, uma marca de e-commerce vai falar com uma pessoa sentada no Brasil. Eles não têm ideia. Então, é como se eu fosse uma pessoa, como se eu estivesse traduzindo o que está acontecendo no mundo ocidental para que eles, né, especialmente o mercado chinês, entenda como a gente consegue navegar e o que está acontecendo, quais são as questões que estão acontecendo no mundo ocidental para que eles entendam, de fato, como melhor trabalhar nesse mundo, assim. Mas vou te falar, Naco, é muito difícil, assim, não é fácil, não. Olha que interessante. Você, primeiro, no Twitter, né, na sua carreira, você fala em se tornar uma ponte entre pessoas e conversas e marcas, na verdade, né? E agora você está sendo uma ponte entre o Oriente e o Ocidente. É incrível, Dani. Como é que você reflete nessa trajetória de sucesso? Tem uma coisa que eu sempre falo, o sistema ele flerta com a sua vaidade. Isso quer dizer que, independente de onde você estiver, se você estiver numa agência, se você estiver numa empresa grande, o sistema ele vai flertar com a sua vaidade. Ele vai te proporcionar aquele gatilho que vai te fazer mudar a chavinha e fazer alguma coisa que vai alimentar o seu ego. E eu acho que quando eu percebi isso, né, eu falei, cara, eu sei qual é a minha vaidade. Eu sei qual é a minha vaidade. Então, toda vez que o sistema flertar com a minha vaidade, eu tenho que estar muito consciente que aquilo vai ser uma moeda de troca. E que eu preciso estar muito consciente que eu não vou me deixar levar por aquilo. Então, a minha vaidade são pessoas. Eu gosto de trabalhar com gente. Eu gosto de gente. Eu gosto de entender, de sentar e ver como o indiano faz prata aqui da esquina, entender a história dele. Eu gosto de conversar com o malaio que veio para cá quando Singapura nem era Singapura, porque Singapura tem 54 anos. Eu gosto disso. E eu sei que todo o meu processo de trabalho, toda a minha trajetória foi voltada a isso. Então, toda vez que eu estivesse numa agência, se eu estivesse numa empresa, e a empresa me desse mais gente para ser gestora, que me desse mais gente para eu descobrir, eu tinha que estar muito consciente de que aquilo era uma moeda de troca, para eu não ser deixada levada por isso. Então, se eu tinha um time pequeno no Brasil e hoje eu tenho um time grande, eu não posso ser levada por essa vaidade. Se eu estou liderando um projeto global, e esse projeto global envolve muitas pessoas, eu não posso deixar isso ocupar a minha cabeça, porque, de novo, eu vou estar me deixando levando pela vaidade. Então, eu acho que o conselho que eu dou é assim, cara, lá na hora que você for deitar a sua cabeça no travesseiro, assim, qual é a sua vaidade? E como é que você consegue enxergar esse gatilho para que você não se envolva nesse ego, naquilo que vai te deixar cego, assim. Maravilha, Dani. A gente falou de humildade, a gente falou de falta de vaidade, vulnerabilidade, enfim. Não é à toa que a Dani é a profissional e pessoa maravilhosa que ela é. E se a Dani tá no Twitter Next, qual vai ser o Dani Next? Caraca, eu não sei. Não vai esconder estratégia, hein? Não, eu não sei, eu realmente não sei. Eu não sei, assim, vou te falar a real. Eu sinto muita falta de estar próximo do público. Eu sinto muita falta de estar próximo das pessoas, assim, vamos botar assim. Então, né, quando eu entrei no Twitter, eu era consultora de marcas que falavam com as pessoas. Quando eu cresci e virei head de Brasil, eu tinha uma visão do que poderia ser o meu time, o Twitter Next no Brasil, e aí eu tinha um time que prestava a consultoria dessa visão para ajudar as marcas a falar com essa pessoa. Agora, eu sou diretora de Twitter Next, então eu tenho uma visão da região, e aí eu permito, aí eu dou suporte para
os heads dos países a criar em cima dessa visão para ajudar as marcas localmente para falar com as pessoas. Então, assim, eu e as pessoas, cada vez mais, a gente está ficando mais longe. Então, eu acho que o meu next seria ficar mais perto, é chegar mais perto de pessoas, é chegar mais perto de entender o que está acontecendo com as pessoas, é montar projetos para as pessoas e não liderar operações. Assim, eu amo liderar operações, mas eu acho que o meu próximo passo seria alguma coisa mais perto das pessoas, entender o que elas estão vivendo e construir para elas, assim. Mais uma vez, Dani, encontro incrível. Eu tenho certeza que vai ajudar, inspirar muita gente. E olha, a gente... Não sei se eu vou pintar por Singapura tão cedo, mas você, assim que der um pulinho em São Francisco, a gente vai se encontrar, né? Até porque não precisa esperar 10 anos de novo para esse papo todo ser posto em dia. Cara, Naco, eu que agradeço, assim, de verdade. E aí eu te falei isso por e-mail, eu vou te falar por aqui também, assim. Normalmente quando as pessoas pedem para eu falar um pouco sobre minha vida, sobre minha trajetória, é muito superficial, assim. E quando você fez o convite, quando você me montou, quando a gente conversou sobre pautas, assim, eu vi o quanto interessado você estava, né, nessa minha trajetória. E eu acho que isso que é o mais bacana, essa troca, né? Você me dá o espaço para que eu possa falar e eu te agradecer agora em público e te dizer que, cara, é muito bacana poder fazer isso com pessoas que a gente confia, que a gente respeita, que a gente admira, que você é uma delas. Então, só queria te agradecer. Não vai me deixar sem graça aqui. Bem, um beijão, Dani, e já a gente se vê.